Quem é que está a governar Portugal? O mistério das finanças. Olá, seja bem-vindo a este episódio do Mistério das Finanças. Como sempre, estou aqui com o António Costa. Olá, António. Olá, Pedro Viva. António, estava aqui a pensar, se isto fosse um episódio de ficção policial, hoje estaríamos aqui a ver um crime. Quem é que cometeu o crime e o local do crime, que seria a Assembleia da República, quem cometeu o crime seriam os partidos da oposição, o crime em si é legislar contra o governo e a arma do crime era o voto. Mas a questão antes dessa, por onde vamos começar, é sequer se é crime, ou seja, se isto é legítimo ou não é. Vamos a isso. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio. Aqui, consigo. Só para recapitular, nós tivemos na primeira semana do governo, que o governo anunciou, vamos já descer o IRS. O que é que aconteceu? O governo não desceu o IRS coisa nenhuma, não chegou sequer a apresentar a sua proposta para não ser chumbada e avançou a proposta do Partido Socialista de descer o IRS, que depois desceu à especialidade. Já falámos aqui noutro episódio sobre isso. Na segunda semana foram as SCUT, em que uma proposta do PS, que foi viabilizada com Os votos de Chega. votos do Chega, eliminou as portagens ou aprovou a eliminação das portagens na SCUT contra o governo. Terceira semana, supostamente o governo iria acabar com o pacote mais habitação, ou com grande parte do pacote mais habitação. O que é que aconteceu? O governo não acabou com coisa nenhuma e, pelo contrário, o Partido Socialista, mais uma vez, consegue avançar com uma proposta, neste caso, das deduções, do aumento das deduções fiscais com o pagamento das rendas. Portanto, está 3-0 para o PS, 3 para o PS, 0 para o governo e pronto. E o Chega anda ali no meio também a capitalizar. Portanto, é óbvio que podemos fazer a pergunta que é quem é que está a governar Portugal, e a segunda é se isto é crime ou não, ou seja, se é legítimo ou não. E vale a pena só comparar com o único caso em que há um precedente relativamente parecido, que é em 2009, ele tem sido bastante usado, mas em 2009 foi um dia, não foi uma prática consistente, foi num dia em que uma súbita coligação PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda, portanto 4 partidos completamente improváveis para se juntarem, apresentam 13 propostas, das quais são aprovadas 11 contra o governo, na altura o governo de Sócrates. Eram propostas também com algum alcance financeiro, orçamental, de impostos, e na altura o primeiro-ministro, que era José Sócrates, atirou-se ao ar, disse que o país estava a ficar, assim, o país ficaria ingovernável, o país não pode aceitar ter dois orçamentos, um feito pela Assembleia da República, outro feito pelo governo. Mário Soares veio a terreiro e a dizer isto não pode ser, porque isto seria um governo da Assembleia, e a coisa ficou por ali. Agora a coisa não fica por aqui, isto é cada semana, cada tiro. Eu até pensava que tu ias trazer um exemplo mais recente, na verdade, esse é muito bem observado, outros professores com António Costa em 2019. Na verdade, António Costa levou mesmo a parada e obrigou o PSD, de Rui Rio então, a recuar. Isto é, à data em comissão parlamentar foi aprovada inicialmente a devolução do tempo de serviço dos professores. António Costa no dia seguinte dá uma conferência de imprensa e diz: meus senhores, se aprovarem isto, o governo apresenta a demissão, porque isto tem um impacto orçamental que não é gerível e, portanto, nós recusaremos continuar a governar. Rui Rio, perante esse dilema, recuou e o PSD, enfim, fez um flic-flac e o PSD, afinal, já não aprovava o que tinha aprovado e o governo continua em funções. A pergunta que se coloca, bem, são várias as perguntas que tu colocaste e bem, uma é, afinal, aparentemente é fácil hoje dizer quem está a governar Portugal nas decisões é mesmo o Parlamento. Porque as decisões estão a ser tomadas no Parlamento e nós temos alguma dificuldade em, para lá das demissões, temos alguma dificuldade em identificar medidas efetivas, concretas, tomadas pelo Governo em funções, pelo Poder Executivo. Sabes que a mim isso faz mais confusão, ou seja, eu no último episódio eu disse que não estava a habituar a isto, a tentar perceber exatamente o que é que estava a acontecer, mas agora já me habituei. Mas tanto me faz, é muito surpreendente, neste 3-0 que eu estava a falar, é muito surpreendente o 3, e de facto isto parece, o PS inventou uma nova maneira de governar. Não. Em 2015 inventou a geringonça, agora inventou a governação a partir da oposição, que é uma governação muito mais fácil. Porquê? Porque só se propõem coisas populares, como é evidente. Isso não é governar, isso é catar votos ou irritar o governo. Mas também me surpreende o zero do governo.
É isso. E isso é um problema. É que o governo tem que negociar, tem que fazer aprovar, e das duas, uma, ou não está a conseguir, ou não está a tentar, ou está a tentar, mas a oposição está completamente indisponível, porque isto começa a ser. Sim, mesmo em decisões que poderiam depois até ser avocadas assim, para reapreciação parlamentar na Assembleia, mas que nem tem sido o caso. Isto é, tem havido falta de decisão do governo. Qual é a exceção? São as mudanças. E obviamente a oposição aproveita para dizer que são saneamentos políticos, sobretudo pela forma, eu diria, amadora, não dizer outra coisa, como têm sido feitas as substituições, independentemente das razões, e também poderíamos talhar, e já lá vamos também num caso particular, que é o Santa Casa. Mas eu nas mudanças também devo dizer só um parênteses que acho que o PS tem um bocadinho de lata. O PS que ocupou mais ou menos os cargos todos do Estado, das empresas públicas, etc., agora mudam de 2 ou 3 pessoas e há três pessoas, literalmente. Foram 3 pessoas e ai Jesus que já estão a tomar conta do Estado. Exato, estão a tomar conta do Estado com partido, bom, tendo em conta a instalação no poder. Mas enfim, mas a forma não é irrelevante face à substância. E a forma tem sido amadora e dá espaço a essa crítica. Mas tirando essas medidas, de facto, o governo tem sido incapaz de governar e a governação está a ser feita a partir do Parlamento. A pergunta que se coloca é, mas o Primeiro-Ministro Luís Montenegro tinha condições hoje para fazer o que fez António Costa em 2019 ou para ir mais longe, para fazer o que fez José Sócrates em 2009, portanto uma década antes? Eu creio que não. Não tem politicamente, também nós percebemos que se tivesse já o teria feito. Não tem. Mas não tendo, a segunda pergunta é até onde é possível manter-se em funções, governar sem governar. É governar gerindo decisões de outros. No caso do IRS, é preciso dizer que os casos são diferentes, não é? Mas vamos para a comparação entre o IRS e o tema do fim das portagens nas eixos de cor. No IRS, o PS foi politicamente hábil porque não mexeu na dotação global e redistribuiu. Portanto, não é um problema de impacto orçamental, porque o impacto, de acordo com a proposta do PS, será o mesmo, mas talvez seja até mais difícil, porque é de política. Isto é, o governo em funções ganhou eleições, enfim, marginalmente, mas ganhou, está em funções, e defendia uma redução de IRS para a classe média e média alta, sobretudo com impacto nos escalões 6 a 8, 6 a 9, 6 a 8, 6, 7 e 8, talvez escalões. O PS pega no mesmo dinheiro e diz, não, nós queremos outra coisa. E queremos beneficiar, sobretudo, os escalões mais baixos até ao 5º escalão. Isto é mesmo outra política. Ora, já não se trata apenas de ter mais impacto orçamental, já seria difícil ou mau, mas é ter um governo em funções ter que adotar uma política contrária à que defende. O que é estranho, isto é, até onde é que o governo vai conseguir politicamente resistir e vai admitir que o governo seja gerido a partir do Parlamento. É difícil medir isso, mas talvez antes das eleições europeias não é? Eu acho que tocaste num ponto importante. Isto não é sustentável. E acho que toda a gente sabe que não é. Não é possível um governo não conseguir fazer aprovar nada e ter que engolir, entre aspas, e sem aspas também, tudo aquilo que a oposição é ingerível, é ingovernável e temos que se perceber se o próprio PS quer isso, quer ficar com esses ónus. Eu acho que não, suspeito que não. Acho que estamos todos a trabalhar para as europeias. As europeias vão ter, evidentemente, um papel ou uma leitura também de revalidação da escolha dos portugueses nas relativas, se o PSD ganhar, que é muito difícil, ou de confirmação de crescimento do Chega, que é, na verdade, aquilo para que há maiores expectativas, é de que isso aconteça, até porque era um dia péssimo, 9 de junho, fim de semana comprido. Portanto, numas eleições que já por si não são muito convocatórias, portanto, provavelmente a abstenção vai ser muito alta, e como o Chega é um partido com menos abstenção, mais mobilização, isso pode beneficiar o Chega, ou se o PS, pelo contrário, chega às eleições, ganha as eleições e diz que cá estamos nós outra vez à frente. Portanto, percebe-se que aquelas legislativas foi por uma nesga, mas olha, e os portugueses já estão arrependidos. Portanto, está tudo a trabalhar para isso. Está, mas eu devo dizer que estas eleições europeias são particularmente importantes. Ocorrem num quadro de
de guerra na Europa. Mas anteriores não tínhamos o quadro que temos hoje. Num quadro em que estamos a discutir a entrada da Ucrânia ou não, com os impactos de equilíbrio dentro da União Europeia e de relação de forças dentro da União Europeia, não tínhamos nas últimas eleições. É uma pena, e eu diria quase mesmo dramático, nestas eleições se discuta uma espécie de segunda volta das eleições portuguesas e não a importância das eleições europeias. Nós, jornalistas, também teremos a nossa responsabilidade nisso, como é evidente. Mas nós sabemos que a pressão dos partidos é mesmo para fazer disto de forma clara ou de forma mais opaca, digamos, mais ambígua, uma espécie de relegitimação do voto, no caso de quem está no poder, ou de questionar os resultados legislativos para quem está na oposição. E eu diria que isso vai ser dramático, porque vamos perder uma oportunidade para discutir e para saber, afinal, por exemplo, Portugal quer mesmo o alargamento da União Europeia à Ucrânia. Nós percebemos, por exemplo, que a posição do Primeiro-Ministro António Costa e do Presidente da República não eram exatamente coincidentes. Ambos queriam, António Costa também defendia, mas com um processo de negociação protegesse os interesses portugueses. E nós precisamos perceber que no quadro de uma União Europeia o que se espera dos eurodeputados e do governo português é defender os interesses portugueses à luz, obviamente, todos concordamos, da salvaguarda de direitos como o direito a um país a não ser invadido por outro, que é o caso da Ucrânia, até à defesa comum europeia, porque também se sabe ou se questiona. Paulo Portas dizia há dias na TVI, se Putin ganhar esta guerra não vai parar na Ucrânia. E a pergunta é quais serão os outros países europeus que se seguem, serão os bálticos, se não, quais serão? Seja por interesse, seja por convicção, seja por valores, seja pelas 3 dimensões somadas, e eu acho que devem ser as 3 somadas, nós precisamos ter uma posição e é importante que se discuta isto. Sim. Nós ainda temos o barómetro saiu esta semana da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a Europa, diz-nos 2 coisas. São 2 coisas importantes para esta discussão. Por um lado, a Europa ainda tem apoio maioritário, pertence à União Europeia, mais de 90%, e quase 75% defendem que foi benéfica a entrada na moeda única. Com 2 dados importantes nesta discussão. Mas depois discute-se, por exemplo, que a Europa não tem contribuído para diminuir desigualdades, é o que dizem os portugueses neste barómetro, e a pobreza na Europa, que o governo português e os eurodeputados portugueses não têm relevância suficiente no processo de decisão europeu, enfim, também decorre da nossa dimensão, mas é um barómetro. O que é que estes candidatos eurodeputados vão decidir? Ora, sem fugir à pergunta inicial que estávamos a fazer, eu creio que, de facto, temos aqui um calendário dividido a meio com o dia 9 de junho em perspectiva, não é? Agora, sim, mas há 2 pontos que levantaste que acho queria sublinhar. Um deles é tu falaste do Presidente da República. Era importante nós percebermos se as instituições estão a funcionar regularmente ou não, ou seja, o que é que o Presidente da República acha. Ele tem sido muito poupado nas suas declarações, mas é num momento como este, em que somos confrontados com uma, acho que posso dizer, novidade do ponto de vista de vida parlamentar, se o Presidente apoia, suporta este tipo de combate político. Este modelo de exercício de poder ou de relação de forças. Sim, porque nós podemos dar a resposta politicamente correta que a Marcelo Rebelo de Sousa de alguma maneira já ensaiou, que é o Parlamento é a casa da democracia, todos são livres e podem fazer as suas propostas e serem votadas. Essa é a resposta fácil. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se o país é governável assim. E a resposta é evidentemente que não. Portanto, o que é que se faz? E o Presidente da República devia ser a pessoa que nos ia responder isso. Acontece que ele está muito diminuído por causa do caso das gêmeas, por causa do disparate que foram aquelas declarações aos jornalistas estrangeiros e depois pelo aproveitamento, na minha opinião, absolutamente inaceitável do Chega com o processo da traição, que obviamente tem tudo a ver com campanha eleitoral. Agora, segundo, e talvez para fechar, há mesmo uma questão que não é só política, que é também uma questão financeira. Enfim, tudo é uma questão política, mas há aqui uma questão financeira, que é o que é que o governo, qual vai ser a consequência disto? E a consequência disto, para mim, é muito óbvia. A consequência disto vai se chamar déficit e dívida pública. E porquê?
Primeiro, estão a avançar propostas que custam dinheiro e que já estão a esgotar o excedente. Segundo, porque o PSD faz questão de manter as suas propostas eleitorais. Para umas contas por alto, a descida do IRS não está fechada, mas está estimada em 350 milhões de euros. A duplicação da consignação do IRS, que é do Governo, Mais 40 são mais 40, portanto já vamos em 400. As SCUT estão avaliadas em 180, 200 milhões, portanto salta para 600. Os aumentos das forças de segurança, que ainda estão a ser negociadas, mas estão estimados em 180, 200, 220, portanto só aqui já foram os 800 milhões de excedente. Só nisto. E isto foram coisas que já avançaram. Os professores? Faltam os professores, os enfermeiros, os médicos, os próprios militares que já foram trazidos à baila, e falta o resto da agenda do governo, mesmo não seja para este ano, é para o Orçamento de Estado, a descida do IRC, o 15º mês do IRS. Estas decisões que estão a avançar também têm, na minha opinião, o objetivo de retirar margem orçamental para que o PSD imponha a sua agenda que foi aprovada. Foi a votos. Só que o PSD vai fazê-lo. E, portanto, o que isto vai causar é dívida pública. Os custos estão a subir, o risco de que isto leva a novos déficits e a dívida pública é grande. E a consequência da instabilidade política será muito provavelmente esta, dívida pública. O João Leão tinha uma expressão muito feliz numa entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios ano passado, que é um governo sem travões, não é? É isso mesmo. É um carro sem travões, é um governo a governar sem travões. E é um Ministro das Finanças a governar sem travões. Isso leva-nos digamos, a esta discussão, não é? Esta discussão sobre, afinal, sobre as contas certas. Parece que não temos contas certas. Enfim. É um assunto complicado. Deve estar a acontecer a quantidade de pessoas, a mim está-me a acontecer também, a quantidade de pessoas que perguntam quem é que tem razão. É o Fernando Medina ou... Pois, não, eu diria, não é uma coisa fácil de responder de género, um tem razão, o outro não tem. Eu diria. As contas, enfim, nós sabemos como é que as contas chegaram a contas certas ao longo destes anos. Falamos do corte de investimento, das cativações, da inflação que trouxe receita, enfim, tudo isso. A verdade é que as contas certas de 2023 ficaram em 2023. Em 2024 começa um ano novo. Digamos, começando e para também não ser exaustivo, mas tentar ser explicativo pela observação do Joaquim Miranda Sarmento. Joaquim Miranda Sarmento vem-nos dizer que há despesa aprovada pelo anterior governo após 7 de novembro, portanto após a demissão, que entre despachos e resoluções do Conselho de Ministros consumiram ou valem, estão avaliadas em cerca de 2,5 mil milhões de euros. E que não têm, diz o Ministro Miranda Sarmento, cabimentação orçamental. O que é que o Ministro está a dizer? Não está a dizer que são ilegais, não é isso que está em causa. Eu diria que são politicamente questionáveis, mas não são ilegais. Quando diz que não tem cabimentação orçamental, é que não estão inscritas em programas orçamentais específicos. Isto é, o Governo, para cumprir tudo aquilo que ali está, tem que usar as chamadas reservas orçamentais. E para o Ministro Miranda Sarmento, segundo as informações que foram divulgadas, isso já consumiu metade das reservas, nomeadamente metade de uma das reservas, que é a chamada dotação provisional. De facto, eu diria, para este Governo, para lá de ver o Parlamento a governar, também começa o ano praticamente condicionado, porque quando entra percebe que metade da reserva orçamental, ou ser mais preciso, desta dotação provisional, já foi consumida, o que limita opções. Claro que o Governo pode sempre não executar algumas delas. Enfim, fizeram os anteriores, este Governo também pode fazer isso. Eu acho que não pode fazer duas coisas. E acho que será um erro se o Governo cometer, até do ponto de vista do seu interesse eleitoral, cometer um destes dois erros. Se o Governo chegar ao final do ano com déficit orçamental, acho que politicamente é um erro, lhe custará caro, ou se não cumprir alguma das promessas mais óbvias, daquelas óbvias que fez e que temos todos na cabeça. Ora, se alguma dessas coisas acontecer, eu acho que o Governo vai pagar caro, Lisboa Negro, não qualquer ato eleitoral. O que é que sobra? Que é a minha única, eu ia dizer boa explicação, mas eu não sei se é boa, mas é uma explicação. O Governo de Lisboa Negro quer destruir
digamos, a imagem de credibilidade orçamental que os governos PS conseguiram durante estes 8 anos. São armadilhas, é um caminho armadilhado. Mas é um caminho arriscado, armadilhado. Veremos se dá bons resultados, mas eu diria que no final do dia resume-se, e é um resumo-se entre aspas, a esta estratégia política. Agora, é verdade que, como tu dizias, parece-me haver algum exagero quando se fala do PC, quando se fala em causa, etc. Agora, há coisas que nós sabemos que são verdade. O caso da compra de dívida pública pelo Fundo da Segurança Social, que foi muito desvalorizado, como se fosse uma coisa normal. Infelizmente tornou-se normal, porque antes não era. Há um excesso de concentração, passa a redundância. Tem dito isso. E segundo o caso da ADP, que o ECO aqui noticiou, que é evidentemente também uma forma de... Engenharia financeira, digamos assim, para tirar dinheiro de um lado para o outro, claro, para melhorar as contas públicas, sendo que depois o que ficou nesse compromisso é tiramos agora e prometemos devolver no ano seguinte. O que mostra a engenharia financeira. Não é ilegal, mas para usar uma expressão coloquial, não é bonito. Sim, digamos que Fernando Medina sai com uma medalha que ninguém lhe tira, do valor do excedente e de ter reduzido a dívida pública abaixo do... e dos efeitos disso na avaliação que as agências de rating fazem e no impacto que isso tem no custo da dívida. Sim, isso ninguém lhe tira. Agora, ele também carregou, foi um bocado ao contrário, não é sem travões, acelerou a fonte em todas as maneiras de lá chegar. Bom, vamos às nossas moedas. Vamos a isso. António, queres começar pela má moeda? Vou começar pela má moeda por uma ministra. Maria do Rosário Palma Ramalho. Ministra do Trabalho. Ministra do Trabalho e da Segurança Social e que se tem entretido, é literalmente a expressão, entretido nas últimas 2 semanas a discutir em público com a provedora missionária ou demitida da Santa Casa da Misericórdia o que foi feito e o que não foi feito. A minha má moeda não vai exatamente para a decisão de demitir a provedora. Eu creio que em um ano de liderança Ana Jorge fez pouco mais, segundo o que se sabe agora, do que cortar 40 cargos de chefia. Nós sabemos que a Santa Casa foi maná, digamos assim, de boys e girls de PS e PSD durante anos. Deu para tudo, enquanto o jogo deu para tudo. Há um problema estrutural que não tem sido discutido e que Ana Jorge, para a qual Ana Jorge não trouxe, pelo que se sabe, não quero ser injusto, enfim, veremos, não trouxe nada de novo, que é solução estrutural para a queda do jogo online da Santa Casa por via da mudança de paradigma, porque da digitalização mudou muita coisa, não foi só nos mídias, não foi só na banca, também foi na forma como as pessoas apostam, não é? O jogo caiu, obviamente que a Ana Jorge não tem culpa, mas era o que mais faltava que não denunciasse. Aquela coisa de, não, mas denunciou. Então, mas só podia, não é? Só podia chegar lá e encontrar um buraco de 50 ou 60 milhões e a risco de um buraco maior numa aposta de facto difícil de perceber no Brasil e não pôr travão àquilo. Era o que mais faltava. E não mandar o processo para o Ministério Público para a investigação também era o que mais faltava. Exigia-se mais. Agora, a minha má moeda vai para a forma como Maria do Rosário Palma Ramalho tem gerido o processo de mudança, com aquela coisa um bocadinho gaga de ter exigido a demissão com efeitos imediatos num dia e depois ter que pôr um despacho dizendo que tem que ficar em gestão corrente nos dias seguintes. E passadas estas 2 ou 3 semanas, ainda não temos um nome para liderar a Santa Casa. Eu só critico isso, ou seja, isto devia ter sido um penso rápido. Daqueles que se tira, faz dor momentânea e muda-se de assunto porque na verdade eu também não me condoo muito com esta onda de agora coitada de Ana Jorge, nada contra a senhora, não é nada disso. Agora, o tipo de reestruturação que a Santa Casa tem de fazer exige competências que dificilmente a Ana Jorge tem, porque dificilmente qualquer pessoa tem. Fazer uma reestruturação, coisa duríssima, como nós sabemos do mundo das empresas, já assistimos a muito. E depois, de facto, não foi apresentado um problema de reestruturação, caminho. E, portanto, eu não percebo. E, na verdade, o PS que está muito ofendido foi debaixo da tutela do PS que esta vergonha toda aconteceu. Portanto, acho que o PS tem muita lata. E ainda nos lembramos da tentativa de meter a Santa Casa no outro pico. Uma vergonha. Portanto, acho que o PS devia estar calado. Ana Jorge, eu percebo que se defenda e acho que já é diferente porque é uma questão de honra, mas também acho o seguinte: acho que aquele despacho
de exoneração e de admissão de Ana Jorge é muito violento. Mas eu acho que é preciso também entender o seguinte: aquilo é uma admissão por justa causa. E Maria Rosário Palma Ramalho é especialista em direito laboral. Sim, e tem esse lado. Portanto, quando se despede alguém por justa causa, qualquer pessoa que já despediu ou que já foi despedido por justa causa ou conheça as leis de trabalho, sabe que não se pode ser meio. Não se despede por justa causa dizendo, bom, estamos muito gratos, mas não tem perfil. Não, para haver uma justa causa tem que ser à bruta. Sim. Ou então não há. E convém que haja. Ou há ou não há. Razões, mas sim, se claro. há, ela é bruta. Sim. E eu duvido muito que a ministra, como especialista, que é com obra publicada em direito de trabalho, não o tenha feito por absoluta consciência dessa necessidade de justificar uma decisão que legalmente é uma decisão que tem que ser à prova de bala. Sim. Portanto, eu isso não me condoo. Claro que é pena o despacho ser público. Do ponto de vista da reputação pessoal, eu isso entendo que é comprometedor. Mas é assim a lei, tem que ser público. Portanto, eu até aí não critico, só critico é de facto. Há uma acusação que é demasiado grave para não ser cabal, e ela não, pelo menos agora não foi cabal, que é de que houve o aproveitamento próprio. Sim. Da mesa. Esse é um ponto importante. Quer dizer, não se faz uma acusação destas sem ter provas, sem ter pôr cá fora. Ela está a ser desmentida, ainda não foi rebatida. O desmentido ainda não foi rebatido. E depois, mas sobretudo, é o que tu dizias, agora vamos estar meses, semanas neste assunto. Quer dizer, a Santa Casa já está foi demitida. A ministra tinha a obrigação de ter outro nome. Muito obrigado pela sua. Aliás, como fez a ministra da Administração Interna na PSP. Sim, pronto, é isso. No mesmo momento, demitiu o diretor nacional e nomeou outro diretor nacional. De repente, é o que tem que ser para as instituições funcionarem. Claro, quer dizer, o que se passa na Santa Casa é mais importante do que a pessoa que entra ou que sai. Sim. E nós só estamos a discutir a pessoa que sai e a pessoa que ainda não entrou. Pronto, está na altura da ministra a avançar. Olha, e a boa moeda? Qual é a tua boa moeda? Bom, contra a cor do meu coração, mas a favor da razão, o Luís André, como diria o seu antecessor, isto é André Vilas Boas. André Vilas Boas tem uma vitória esmagadora nas eleições do Porto, depois de mais de 4 décadas de um presidente completamente incontestado e cuja obra, do ponto de vista desportivo, está mais do que valorizada. Sabemos o bom e o mau de 42 anos. Eu não onde está tudo, não é? São os 42 anos. Não é? Eu não sou portista, mas o que eu vou dizer, sinceramente, é bastante racional. Pinto Costa deixa um clube, enfim, com maus resultados, que este não ganha nada, não consegue estar na Champions, etc. Mas deixa, sobretudo, umas contas bastante destruídas e com o futuro já bastante condicionado. Portanto, mesmo do ponto de vista económico, e a SAD é uma sociedade anónima que está cotada e que tem investidores, etc. Vilas Boas, no momento em que estamos a gravar, ainda não tomou a posse como presidente da SAD, mas tem muito trabalho que fazer nas duas frentes, na frente desportiva, mas também na frente financeira. A frente financeira vai ser crítica. Eu arrisco num ano, desculpa, António, num ano é que o Porto viveu os últimos anos, do ponto de vista financeiro, basicamente à custa da Champions. Houve uns anos que era à custa, à custa não é no sentido pejorativo. Sim. Viveu alguns anos à custa de vendas de jogadores, até há uma década era mais ou menos isto. O Porto teve jogadores inacreditáveis, Rames, Falcão, etc., que depois ia vendendo por balúrdios, mas na última década viveu sobretudo grandes prestações, não todos os anos, mas quase, na Champions, que davam 40, 50, 60 milhões de euros por ano. Para o ano o Porto não vai à Champions. E portanto, o Porto, como o Benfica, é muito tem a sorte, porque no próximo ano desportivo, para lá da Champions, há um Mundial de Clubes que para o Porto, no caso não indo à Champions, compensa com 40 ou 50 milhões, mas eu queria recordar, o passivo do Porto é de 500 milhões de euros. Aumentou de forma brutal nos últimos 10 anos. Uma década antes, o passivo era 200 milhões. É uma brutalidade. Passou 200 milhões há 10 anos para 500. Portanto, a redução do passivo é fundamental, a reestruturação do passivo é fundamental. O trabalho, de facto, é hercúleo. Eu vou dizer uma coisa que poderá até chocar. O Porto hoje, salvaguardadas as existências, não está muito, do ponto de vista financeiro, não está muito longe do que estava o Benfica quando o Vale Azevedo saiu do clube. O estado é absolutamente calamitoso do ponto de vista financeiro. Aliás, André Vilas Boas já sublinhava que vai deixar provavelmente a construção do novo centro desportivo para uma segunda fase.
vai viver com o que tem, melhorando o que tem. Porquê? Porque não tem condições. Tem que desarmadilhar um conjunto, desde logo, o contrato de 4 anos, com o treinador, que é um dos ativos centrais de um clube de futebol, é o seu treinador, assinado uns dias antes de eleições. O acordo para a venda da Porto Comercial, de uma participação da Porto Comercial a um grupo internacional, não se sabe bem com que contingências, isto é, de que forma é que André Vilas-Boas vai poder ou não rasgar esse contrato, se o quiser rasgar. O trabalho é hercúleo. Há sobretudo um lado que eu tenho que dizer que é importante e não é de menos. Eu, o Benfica, isto me confesso, foram os sócios do Porto que mudaram a presidência do Porto. No caso do Benfica foi a Justiça a mudar a liderança do Benfica. Enfim, e isso, apesar de tudo, joga a favor do clube e até da autonomia e da legitimidade que André Vilas-Boas vai ter, sendo certo que nós sabemos, nós os dois gostamos de futebol, pois o facto de a bola entrar ou não entrar vai jogar na capacidade de André Vilas-Boas de poder fazer mais ou menos, ou ter mais ou menos tempo. Enfim, vai ter a oportunidade, veremos o que fará. Bom, e vamos fechar com uma frase. A nossa frase da semana. E a frase é: vou cumprir o meu mandato. E esta frase tem 2 autores até agora, porque vai ter mais. Os 2 autores são Marta Temido, a cabeça de lista do PS às europeias, e Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD às europeias. Os 2 já disseram isto, enfim, com palavras diferentes, mas já disseram isto. E mais gente vai ter que dizer isto. E porquê é que nós temos esta frase? Em primeiro lugar, é porque a própria pergunta é sintomática. O facto de estarmos no início de uma campanha eleitoral e uma das primeiras perguntas que é feita a estas 2 pessoas é se vão cumprir o seu mandato, já é sintomático de uma falta de respeito que tem vindo de trás no cumprimento de cargos, em que se olha para os cargos, portanto, como intervalos ou como trampolins, alguma coisa, ou como travessias. Um intervalo bem pago, diga-se passagem. Neste caso, é o cargo político mais bem pago, dos cargos eleitos, de todos os cargos eleitos em Portugal. Mas para outra coisa qualquer, não é? Mas para outra coisa qualquer, basicamente, nestes 2 casos, por 2 razões. Marta Temido acabou de ser eleita, ela e outras pessoas da sua lista, acabou de ser eleita para um cargo que afinal não vai desempenhar na Assembleia da República, e Sebastião Bugalho enfim, não digo acusado, mas há quem diga, bom, se isto se lhe correr bem, é um trampolim, portanto ele não vai lá ficar os 5 anos de mandato, depois virá para Portugal outra vez para outras funções. Tudo isto é especulativo, mas sublinho sobretudo é a pergunta, porque a existência da pergunta já mostra a desconfiança que legitimamente temos no caso mais de políticos que se candidatam a determinados. Isso mostra também a forma como, em particular nas eleições europeias, dizia há bocado, estas eleições são mesmo muito importantes e para lá de serem, nós já percebemos, uma espécie de, ou correrem o risco de ser uma segunda volta das legislativas, também são uma espécie de poiso para qualquer coisa para os candidatos, o que é péssimo. É uma forma de facto muito negativa de olhar para as eleições europeias. Eu espero que isto, de facto, que esta frase que escolhemos aqui seja mesmo gravada para podermos chamar a atenção de quem não a cumprir e usar e aparecer como candidato a outra coisa qualquer nos próximos meses ou anos. Veremos. Sim, eu acho mesmo sintomático. Vou cumprir o meu mandato. Imagina uma lápide e na lápide o que está escrito é: vou cumprir o meu mandato. Enfim, esperamos é que a lápide não seja a lápide enfim, já nem vou dizer democracia, mas que não seja a lápide do atual sistema político, porque se não há respeito pelos eleitores, depois não há respeito pelos eleitos. Obviamente. Então, olha, ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Até lá. Um abraço. O mistério das finanças. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio, aqui consigo.